Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar. Peço a você que abra sua Bíblia, carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Já estamos passando para a parte final dessa carta, e eu sei que Deus tem falado muito aos nossos corações, tem nos ensinado muito acerca dessa tão importante carta. Amém? A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animal, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar de um mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também pode uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Muitas vezes eu ouvi algumas ministrações sobre esse texto, e muitas vezes esse texto, embora estivesse pregando com uma certa seriedade, ele trazia um ar cômico sobre essa determinada passagem de Tiago, porque se remete a inúmeras situações que a vida nos fazem lembrar todos os dias. Porém, eu quero trazer um outro panorama acerca do que Tiago tem a nos ensinar com esse tão pequeno texto, mas tão profundo. Em certo ponto, é algo tão avassalador para as nossas vidas, que todos nós deveríamos analisar o que tem sido dito por Tiago nessa carta, o que nós estaremos explicando, e assim nós levarmos para a nossa casa e observarmos onde que nós estamos agindo da forma que Tiago tem nos ensinado. E eu quero começar falando disso através do que de fato isso significa. É óbvio que Tiago está falando não simplesmente de um órgão, não simplesmente de um órgão do corpo, mas Tiago está trazendo aquilo que de fato está dentro do nosso coração. A boca, ela profere aquilo que o coração de fato está cheio. Então, nós precisamos analisar o que a nossa vida tem feito, como que a nossa vida tem caminhado e como nós temos usado aquilo que pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas.
Eu estava estudando sobre esse texto para trazer a mensagem de hoje e pude ler um pequeno relato sobre, por exemplo, a história de Martin Luther King, que era um pastor batista nos Estados Unidos. Acho que a maioria conhece um pouco da história. E esse pastor lutou na década de 50, 60, de uma forma brava, para que houvesse uma igualdade racial. E a ideia não era trazer privilégios a uns ou outros, muito pelo contrário. Ele diz em sua biografia que o sonho dele era que todos da sua raça ou todos da sua cor viessem a ser julgados não pela cor da pele, mas que viessem a ser julgados pelo seu caráter, por aquilo que o seu caráter fez com que ele fizesse de errado. Ou seja, através desse homem, cerca de 200 mil pessoas foram motivadas a estarem lutando por uma causa. E tudo isso com princípios que estão contidos acerca da palavra de Deus. Nós também vemos, pelo lado oposto da moeda, Hitler, que segundo a história também tinha uma oratória excelente, e essa oratória fazia com que todos aqueles que o ouvissem tivessem a oportunidade de ser inflamado por seus discursos, e ali, sem entender e sem enxergar de fato o que estava acontecendo, as pessoas foram induzidas, elas foram convencidas pela língua, pela boca, pelo que estava dentro do coração daquele homem, a fazer talvez a maior chacina de toda a história, de fato o maior genocídio de toda a história. Então, a nossa boca, ela pode ser usada para dois tipos de coisas que vão edificar aos outros, que trarão uma certa consciência a todas as pessoas, mas elas também podem trazer algo que venha destruir o ser humano. Nós falamos sobre destruição da pessoa física, mas a boca, ela também tem o poder de destruir a alma do ser humano. Ela pode de fato danificar a consciência, a autoestima, ela pode danificar o ser humano de uma tal forma que ele vive toda a sua vida sofrendo de inúmeros complexos, que talvez sejam impossíveis aos olhos humanos de serem tratados. Então, diante dessa situação, Tiago começa a mostrar a esses irmãos as áreas que eles deveriam ser tratados. Voltamos um pouco atrás, que Tiago fala sobre provações. Dentro das provações, o que esse povo precisava viver? Viver em sabedoria. Eles precisavam buscar o reino de Deus e a sabedoria vinda do alto. Eles precisavam amar uns aos outros e viver unidos em um só propósito. Eles deveriam buscar a Deus de todo o seu coração e procurar lutar contra tudo aquilo que os conduzia a mais longe de Deus. E uma dessas coisas, de fato, estava naquilo em que eles estavam proferindo. Tiago está mostrando a esses irmãos que na unidade que eles estavam vivendo, eles precisavam entender que aquilo que estavam dizendo sobre sua boca, aquilo que eles estavam conduzindo e levando as pessoas a crerem, aquilo que a sua boca estava dizendo poderia ou simplesmente dispersar ainda mais o povo, ou eles iriam permanecer unidos em um só propósito. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Quando o Senhor Jesus diz para cada um de nós que nós devemos ir para todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, como que seria essa pregação? Senão através das nossas atitudes e logo após isso também com nossas palavras. As nossas atitudes abrem oportunidades para que nós possamos falar do amor de Deus, levar a palavra de Deus à vida daqueles que ali precisam, que precisam de uma transformação. Ou seja, eu uso aquilo que tem alimentado o meu coração, que é a palavra, e através da minha boca eu profiro aquilo que o Senhor quer que eu fale às outras pessoas. Tiago está nos chamando a compreender que a vida com Deus, ela é muito mais do que algo socialmente visto, que é muito mais do que frequentar a igreja e estar na igreja. Uma vida com Deus requer nós analisarmos os detalhes, nós pensarmos nos detalhes da nossa vida, da nossa caminhada, e assim nós temos a oportunidade de ter um diferencial naquilo que nós podemos fazer pelos outros. Por isso
ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago está mostrando que naquilo que nós estudamos, naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, isso deve trazer ao nosso coração não simplesmente uma altivez, mas deve fazer com que nós possamos nos humilhar ainda mais debaixo da potente mão de Deus. Tiago está chamando a cada um de nós que buscamos o conhecimento da palavra, em vez de nós criarmos altivez no nosso coração, em vez de nós criarmos uma certa arrogância, nós possamos olhar para dentro de nós e quebrarmos o nosso coração e em humildade reconhecer que Deus faz todas as coisas. E dentro disso, aquilo que é o maior instrumento de pregação da palavra de Deus deve ser controlado. Ele está nos mostrando que de todos os órgãos do nosso corpo, de todas as ações do ser humano, o mais difícil a ser controlado é a nossa boca, é a nossa língua, é aquilo que nós falamos e fazemos de acordo com aquilo que sai daqui de nossas bocas. E se nós, ele ainda vai um pouco mais além, se nós conseguirmos controlar esse instrumento tão poderoso, tanto para o bem como para o mal, nós estaremos muito perto da perfeição. E Tiago vem nos mostrar, dos versos 3 em diante, 3 situações extremamente importantes para a vida, do que a língua ela pode fazer com cada um de nós. Em primeiro lugar, do verso 3 ao verso 5, ele vem nos mostrar que a língua ela tem o poder de nos dirigir. Olha o que ele diz: ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. O verso 3, ele vem trazendo em primeiro lugar uma metáfora. Ele traz uma ideia do cavalo. Muitas pessoas interpretam isso aqui de uma forma arrogante, como se Tiago estivesse sendo duro, mas Tiago está trazendo na verdade um exemplo valioso. Ele não está ofendendo, embora a palavra, o freio no rosto de um cavalo, ele guia o corpo inteiro, parece ser algo de afronta. Tiago está trazendo um exemplo muito simples. Em um animal praticamente selvagem, por mais que seja domado, as rédeas do animal podem conduzi-lo para onde o ser humano quer que ele leve. Se nós tivermos condições de refrear a nossa língua, nós conseguiremos levar o nosso corpo para onde o Senhor quiser que nós possamos ir. Ele traz um outro exemplo muito importante, de grandes embarcações que por um pequeno leme conduz todo o navio. Ou seja, da mesma forma, se nós conseguirmos entender o controle daquilo que sai de nossas bocas, nós iremos conseguir ir muito mais além do que nós pensamos. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Tiago está nos mostrando que não importa o tamanho da tempestade. Tiago está nos ensinando que não importa a dificuldade que nós estejamos passando. Se nós estivermos voltados em Deus, pedindo ao Espírito Santo para que venha controlar a nossa vida, controlar todas as nossas ações, nós iremos com certeza ser conduzidos e direcionados daquilo que é o propósito de Deus. Nós seremos conduzidos para onde Deus quer. Sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. E eu te pergunto, quem deve ser o piloto de nossas vidas? Quem deve ser o piloto do nosso coração? Se aquilo que sai de nossa boca, o nosso coração está cheio,
Nós precisamos analisar a nossa vida e de fato saber como eu tenho conduzido a vontade de Deus. O que tem saído da minha boca, o que tem saído do meu coração, o que tem saído daquilo que é a principal arma para mim poder transformar ou matar as pessoas. O que tem saído? E ele continua dizendo no verso 5: assim também a língua, comparando ao cavalo, comparando ao leme de um grande navio, é um pequeno órgão e se gaba de grandes coisas. Vejam como a fagulha incendeia uma grande floresta. Vocês repararam que Tiago começa falando a pessoas instruídas pela palavra de Deus? Ele está falando para crentes, e ele está nos dizendo que o crente muitas vezes, em suas conquistas, em suas vitórias, em tudo aquilo que ele consegue ganhar, ele se gaba de tudo isso, e ele esquece que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele possui não vem dele, mas vem da vontade de Deus. Analise para você ver como o Tiago está pegando na nossa vida em pequenas coisas para nos conduzir a outras coisas maiores. Da mesma forma que ele fala sobre se gabar de grandes coisas, ele nos diz também que essa pequena fagulha, ou às vezes uma pequena palavra, ela pode destruir uma grande floresta. Veja como uma grande fagulha incendeia uma grande floresta. Analise, meus irmãos, o que Tiago está nos ensinando e está trazendo de reflexão para as nossas vidas. A nossa boca pode nos dirigir a tantos momentos bons como aos momentos ruins. Quantas vezes nós já fomos envergonhados por causa de não conseguir refrear a nossa língua? Mas quantas vezes nós também já podemos dar glórias a Deus por nos usar a levar uma palavra de transformação ao caráter de muitas pessoas? Eu me preocupo muito com aquilo que eu falo aqui em cima, com as coisas que eu tenho que ensinar às pessoas que me ouvem, porque mais do que ninguém, eu como um instrutor da palavra de Deus, um educador da palavra de Deus, eu preciso saber aquilo que eu estou ensinando, porque o rigor que eu serei julgado será maior do que o de qualquer outra pessoa, por causa da importância daquilo que sai do meu coração, daquilo que sai da minha língua. Eu tenho buscado direção de Deus para que o Senhor possa me instruir a pregar aquilo que eu faço como devocional, para que de fato eu possa todos os dias olhar para cada texto, e eu tenho ensinado as pessoas que eu dou atendimento a analisarem e perguntar o que Deus tem falado comigo e o que eu devo fazer a respeito. Hoje, nessa noite, Deus tem direcionado, em primeiro lugar, me mostrando que a minha boca, ela tem o poder de dirigir não somente a minha vida, mas a vida de muitas pessoas. Quantos de nós, e eu falo isso sem um pingo de temor, sem um pingo de medo, melhor dizendo, eu falo isso com extrema convicção, quantos de nós, por diversas vezes, fomos induzidos, somos enganados por falsos profetas? Quantas pessoas falaram e falaram coisas que não estão condizentes à palavra de Deus? Porque nós precisamos entender que esse dom que nós temos pode transformar a vida de uma pessoa, e aqui nesse caso nós falamos muitas vezes para muitas pessoas. Nós precisamos analisar o nosso coração, para que nós possamos ser dirigidos, não por nós mesmos, mas sermos dirigidos pela palavra de Deus. O verso 5 ao verso 8 vai trazer uma outra verdade. Tiago vai nos mostrar que a boca, ela não tem só o poder de dirigir, mas ela também tem o poder de destruir. Olha só, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como a fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade.
A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Ou seja, a língua, ela tem o poder para destruir. Ela tem o poder para mudar a história de muitas pessoas. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Quantas vezes, meus irmãos, nós só não emprestamos os nossos ouvidos para ouvir aquilo que é errado, mas participamos da roda dos escarnecedores, em dizer às pessoas, ou falar das pessoas, em dizer sobre as pessoas aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, e muitas vezes aquilo que nós nem sabemos se é certo ou se é errado. Nós só não estamos contaminando o nosso corpo, mas nós automaticamente estamos fazendo isso com outras pessoas também. Como que nós temos vivido? A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas para o inferno. Não foi através da boca, foi através da língua que acabei de dizer sobre Adolf Hitler, que confundiu milhares de pessoas, que incentivou milhões de pessoas a fazer tudo aquilo que o exército nazista um dia fez. Parece que Tiago estava tendo uma visão, uma revelação do que iria acontecer, mas na verdade Tiago estava dizendo simplesmente do que já acontecia em toda a época. As guerras, elas provêm de quê? Se não da dureza do coração do homem, da maldade do coração do homem, que põe à prova aquilo que ele está sentindo. Paul Washer nos diz que nosso coração, quando alimentado a nossa carne, nos faz pequenos Hitlers. Isso significa que nós temos o potencial de maquinar o mal de tal forma, que se nós não controlarmos, nós somos capazes de promover uma guerra. Nós somos capazes de fazer o que é mal, destruir aquilo que de fato um dia foi construído. Contamina o corpo inteiro, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais e répteis, seres humanos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua, ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Quando nós vemos, nós já falamos. Quando nós vemos, nós já debochamos. Quando nós vemos, nós já fizemos aquilo que é errado. Nós já participamos daquilo que está ferindo as pessoas. Nós estamos, de fato, agindo de forma que nós estamos conduzindo a envenenar as outras pessoas. Não somente aquelas que estão nos ouvindo, mas também aquelas de quem nós estamos falando. Porque a língua, quando não controlada, ela gera uma guerra, ela gera revolta, ela faz com que o ser humano olhe para o ato de perdoar e não consiga, porque se sente injustiçado. E aí entra uma verdade central de Jesus Cristo nessa história. Como nós podemos dizer que nós não iremos perdoar aquele que um dia se levantou contra nós, se nós, por muitas vezes, cometemos os mesmos erros que ele? É um caso que nós precisamos pensar. Queremos os nossos direitos, mas esquecemos dos nossos deveres. Não importa qual é a sua natureza, não importa qual é a sua personalidade, muito menos qual é o seu temperamento.
tudo se chama pecado, tudo se chama natureza pecaminosa, e só existe uma forma de mudar essa história: oração, meditação na palavra, jejum, analisar o que Deus está nos dizendo, colocar tudo isso diante do Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, o Senhor tem falado comigo, então me muda a minha forma de agir, muda a minha forma de viver. A partir do momento que nós conseguimos arrumar desculpa, colocando na nossa natureza, colocando tudo isso, nós estamos dizendo: Deus não é capaz de me mudar, Deus não é capaz de mudar aquilo que eu vivo, e assim nós fazemos dele mentiroso, como João diz. Assim nós olhamos para ele e dizemos para ele de uma forma muito clara: Senhor, não dá, isso aqui o Senhor não muda. E Deus não tem acordo com isso. Deus não olha para esse tipo de coisa, porque o Deus que as Escrituras nos ensina, Ele pode todas as coisas, Ele muda todas as coisas, Ele transforma todas as coisas que Ele quer, da forma que Ele quer, porque o Espírito Santo de Deus faz aquilo que é a vontade dEle. A língua, ela tem o poder de dirigir o ser humano, ela tem o poder de destruir tanto o ser humano que fala como aquele que ouve, e ela tem o poder tanto de abençoar as pessoas como também de amaldiçoá-las. A língua, ela tem esse poder. Verso 9 em diante diz assim: com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Eu vou falar de algo que eu já vi, e algo que nós precisamos pensar. Quantas vezes pessoas que são de fato usadas por Deus, muitas vezes elas, no momento de ira, elas passam a amaldiçoar as pessoas. Quantas vezes as pessoas olham para dentro de si por causa da sua raiva, elas não têm o poder de simplesmente controlar o seu sentimento. Jesus nos ensina de uma forma muito clara, que aquilo que nos conduz a pecar contra Ele, nós devemos guardar para nós e pedir ao Senhor que o Senhor tire isso do nosso coração. Toda raiva, todo sentimento que você pode ter, toda vontade que pode te calibrar a conduzir outra pessoa ao erro, o que você precisa é conduzir ao Senhor: Senhor, me ajuda a tirar esse sentimento de mim, tirar essa vontade de mim. E não ache que isso que eu estou dizendo é algo fácil, porque não é algo fácil, não. Não trate isso como algo simples, como a tentação que você vê no decorrer do dia. É algo que você não percebe, e Deus te chama a começar a observar esse tipo de coisa. Deus não quer a sua fidelidade em partes: ou você é todo para Deus, ou você é todo para o diabo. Ou você busca a Deus de todo o seu coração, ou por mais que você tenha 90% buscando a Deus, você vai para o inferno. Porque Deus foi fiel, enviando o seu único filho para morrer por nós. Você teria coragem de dar seu filho para morrer por outras pessoas? Por jeito que te ofende? E agora nós não somos capazes de controlar, analisar a nossa vida? É hora de nós começarmos a mudar, de tirar o nosso senso de justiça e começar a colocar nas mãos de Deus aquilo que os outros se levantam contra nós. Com ela bendizemos o Senhor, e também com ela amaldiçoamos as pessoas. Senhor, fulano de tal está nas suas mãos, com o sentimento de que Deus podia quebrar o pescoço do miserável. E Deus não ouve essas orações, porque da mesma forma que tem dito Senhor, tem dito maldição de tudo isso.
E eu vou ser sincero com os irmãos: aquilo que eu busco da palavra de Deus, aquilo que eu entendo da palavra de Deus, me faz não acreditar muito nesse negócio de inveja, nesse negócio de mal olhado, nesse negócio de, fulano de tal referiu uma palavra. O Deus das Escrituras levou toda a minha maldição na cruz. Quando eu estou em Cristo, o Senhor transformou toda a minha vida. Toda a minha maldição do pecado que estava sobre mim, foi sobre Ele. Então não pense que essas palavras que estão fazendo algum tipo de mal, não. Eu estou mostrando para você que essas palavras têm condições de magoar pessoas. Essas palavras têm condições de matar pessoas. E hoje em dia nós estamos numa situação tão difícil, que hoje não é o que sai de nossa boca que mata as pessoas, não, mas muitas vezes o que sai daqui, A palavra do Senhor diz que Davi, por uma escolha errada, ou melhor, por Davi desobedecer a Deus e fazer o censo, ele teve que optar e muitas pessoas morreram. Quantas pessoas estão morrendo por causa que nós estamos desobedecendo a Deus e usando rede social, nós estamos usando telefone, a nossa boca de forma errada. Quantas pessoas já estiveram aqui dentro, na sua casa, no seu trabalho, e tiveram a oportunidade de buscar a Deus de todo o coração, mas não viram um testemunho verdadeiro de um crente fiel, que o seu coração, por mais que seja pecador, tem buscado viver sobre a palavra de Deus todos os dias. É noite de nós olharmos qual água tem saído da nossa boca, porque Deus está nos dizendo: não pode, não tem como sair água doce e amarga, não tem condições. Esquece essa ideia de ser bonzinho. Pastor, mas eu sou bom demais nas outras áreas. Vai para o inferno do mesmo jeito, porque Deus te chama a fidelidade em todo o tempo. Deus não salva ninguém por obras, para que ninguém se glorie delas. Deus salva um coração arrependido, um coração contrito e quebrantado. Esse coração que reconhece os seus erros, que bate no peito: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu já fiz aquilo que não te agrada, me ajuda a mudar isso, eu não posso continuar nisso, controla a minha natureza, controla o meu jeito, faça com que da minha boca saia palavras de bênção. Senhor, eu quero ser um canal, um instrumento para transformar a vida das pessoas. Eu quero ser um instrumento para mudar a vida das pessoas. É isso que nós precisamos ser. É difícil? Demais. Demais. O Tiago está nos dizendo que tudo quanto é animal você domina. O Tiago está dizendo que várias partes do corpo nós dominamos. E quando nós conseguimos dominar a língua, nós iremos ser como homens e mulheres perfeitos. Porque a língua, ela tem o poder de dirigir, ela tem o poder de destruir, e ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. E aí, nessa última parte, cabe a cada um de nós olharmos e começarmos a pensar qual água tem jorrado dos nossos corações. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Não pode. O Senhor te chama a analisar o seu coração. Nós temos dito isso todos os cultos. Analise o seu coração. Se conserte enquanto ainda há tempo. Se conserte enquanto dá tempo. Não olhe só para a língua não, mas olhe todas as áreas da sua vida. Tiver dificuldade, chama a gente ali dentro, nós estamos prontos para te ouvir. Nós garantimos o sigilo do que você conversar conosco ali. Porque nós vamos orientar em tudo aquilo que precisa. Se coloca de pé em nome de Jesus.